irmãos? Quanto tempo? Pois é. Nós estávamos com saudade dos irmãos. Amém. Eu espero que os irmãos possam dizer o mesmo. Amém. Amém. Saudade. Mas é um grande prazer poder estar aqui, pastor, Ana Zilda, a Michel, todos os irmãos, que bênção poder revê-los novamente. Um prazer para mim, minha família estar aqui. Estão lá no fundo aqueles que me conhecem ainda, João Lucas, Ana Júlia, minha esposa Silvana. Uma grande honra para nós podermos estar aqui com os irmãos. Amém. Graças a Deus, obrigado. Graças a Deus, Deus tem sido bom para conosco. Acredito que nós todos podemos dizer isso. Não é verdade, irmãos? Amém. Sim. Nós, como filhos de Deus, nós temos passado pelo fogo, passado pelas águas. Entretanto, o nosso Deus, Ele tem estado conosco até aqui. Tem nos guardado, tem nos protegido. Embora nós não somos melhores do que aqueles que partiram, não somos melhores, nem mesmo daqueles que foram infectados pela pandemia que nós estamos atravessando, pelo vírus, mas nós podemos realmente levantar as nossas mãos com gratidão ao Senhor e agradecer que Ele tem nos ajudado, tem nos protegido até aqui. Amém. E se Ele tem permitido com que nós estejamos aqui, é porque Ele tem um propósito, Ele tem um plano para as nossas vidas. Amém. E Ele quer que nós, como filhos dele, avancemos para a honra e glória de Deus. Gostaria de dar um breve testemunho a respeito do Ministério Rocha Eterna. Primeiramente, gostaria de agradecer os irmãos e esta igreja por estarem orando por nós durante todo esse tempo, apoiando o nosso ministério financeiramente, até mesmo em oração. Muito obrigado mesmo, somos gratos de coração pelo sacrifício dos irmãos para com o Ministério Rocha Eterna e todos os missionários do Ministério Rocha Eterna, sem o qual nós não poderíamos estar fazendo a obra de Deus. Os irmãos sabem, houve aí, durante todo esse período, restrições para que nós possamos entrar dentro das prisões, parcial, durante todos esses dias, todos esses meses. Entretanto, nós missionários do Rocha Eterna, estávamos fazendo de tudo para que a palavra de Deus entrasse dentro das prisões. Então, reunimos com diretores das prisões, coordenadores das prisões. Então, eram enviados, e ainda em alguns presídios estamos fazendo isso. Estamos enviando vídeos, estamos fazendo cultos online, enviando a pregação da palavra de Deus online para os prisioneiros. E também o escritório do Ministério Rocha Eterna, onde nós recebemos milhares de prisioneiros que estão matriculados no Instituto Bíblico para prisioneiros, ou discipulado para prisioneiros. O irmão Igor, filho do pastor Kleber, que é o presídio que nos auxilia nesse ministério de discipulado para prisioneiros. Então, há mais de 3 mil aproximadamente prisioneiros que estão fazendo cursos bíblicos por correspondência. Amém. Nós enviamos Bíblias ao redor do Brasil, enviamos literaturas evangelísticas para várias prisões também do Brasil. E, irmãos, vários que estão recebendo esses cursos, Bíblias e literaturas, nós recebemos um feedback desses prisioneiros testificando que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, e as suas vidas têm sido mudadas, transformadas através do estudo da palavra de Deus dentro das prisões. Então, é um ministério que não tem parado durante essa pandemia, que não parou, e também nós temos procurado levar a palavra de Deus onde tem uma alma. O nosso ministério está especificamente só dentro das prisões, embora ali é o campo principal, mas nós temos visto tantas pessoas que estão carentes de ouvir a palavra de Deus aí no mundo afora, pessoas que passam por nós, pessoas que estão próximo de nós. Procuramos entregar a palavra de Deus a essas pessoas que estão perdidas e que precisam de Cristo. As prisões no Paraná, elas já estão
praticamente também voltou à normalidade. Falei com o pastor Reinaldo há 3, 4 dias atrás. Eles tiveram ali um evento importante nas prisões do Paraná, onde lá eles têm um formato diferente do Instituto Bíblico. Ali, aqueles que recebem a formatura, na verdade, aqueles que recebem os cursos, no final do curso eles fazem uma formatura juntamente com os prisioneiros ali que estudaram durante todos os módulos do Instituto Bíblico. Então ali estiveram autoridades das prisões, estiveram juízes, e eles puderam ver também a transformação que a palavra de Deus tem feito, causado na vida desses prisioneiros ali no sul, no Paraná. Amém. O pastor Reinaldo teve a oportunidade de filmar e até mesmo tirar fotos. Em uma ocasião, os irmãos com certeza estarão presenciando isso. Nós estamos também trabalhando no projeto da construção da sede do Ministério Rocha Eterna. Este ano, mês passado, já foi viabilizado. Nós tivemos uma reunião entre toda a diretoria e a partir do mês de janeiro já vai estar iniciando a construção da sede do Ministério Rocha Eterna, onde estará construindo também centro de treinamento, centros do Instituto Bíblico para prisioneiros, almoxerifado para estocagem de bíblias e literaturas e folhetos. Então peço que os irmãos orem, por favor, também sobre essa questão que está bastante corrido, indo atrás de várias partes burocráticas e papeladas, e já no mês de janeiro inicia-se a construção e o projeto, se tudo ocorrer bem, para término aproximadamente em junho, julho de 2022. Então os irmãos, por favor, orem por isso. As carteirinhas estarão sendo confeccionadas também para estarmos retornando às penitenciárias já de forma presencial, pelo menos nessa região. Vamos estar em todo o estado de São Paulo, mas nessa região aqui, noroeste, os irmãos que gostariam de estar visitando as prisões conosco, os irmãos são bem-vindos. Providenciar toda a documentação, envia lá para o escritório e nós vamos enviar para as unidades prisionais aqui da região, para que vocês possam visitar penitenciária feminina, penitenciária também masculina. E orem, por favor, irmãos, nós temos uma grande brecha no Ministério Rocha Eterna. O pastor Aguinaldo, todos sabem, um servo do Senhor, um missionário ativo, uma coluna do Ministério Rocha Eterna, partiu para o céu, e nós estamos orando que Deus levante alguém para tampar essa brecha. É uma grande brecha. Eu digo para os missionários, o professor Aguinaldo é insubstituível. Nós podemos sim ter alguém que vai ocupar o seu lugar, mas o que este servo de Deus representava no Ministério Rocha Eterna realmente era muito grande e é uma bênção para todos nós. Ore pela irmã Dalete, a Rebeca, o irmão Timóteo, que estão também passando por esse período de transição, mas continuarão servindo como missionários na missão Rocha Eterna penitenciária feminina. Ok, irmãos? Deus abençoe mais uma vez. Muito obrigado pelo apoio dos irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias? Vamos à palavra de Deus. Se alguém tem alguma dúvida depois, tem muitas outras informações, pode me perguntar após o culto. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Crianças de 4 a 8 anos podem sair para o culto infantil. Atos capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 31. Pastor Carlos Johnson, pastor Alexandre, manda lembranças para o senhor, para toda a igreja. Amém. Dou uma mensagem, pediu para estar dando lembranças para os irmãos. Amém. Atos capítulo 4, versículo 31, nós vamos ler até o versículo 37. Aqueles que podem colocar em pé. Diz assim a palavra de Deus. Era um coração, aliás, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era com o coração e a alma da multidão dos que criam.
E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Vamos orar, até que está tudo bem. Pai Santo, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha com a Tua mão, toque na pregação nesta noite. Eu preciso de Ti, eu peço que o Senhor esvazie-me, e peço que o Teu bendito Espírito Santo fale através dos meus lábios. Eu não posso, ó Pai, pregar sem a Tua ajuda. Eu preciso que o Senhor fale através dos meus lábios. Se existe alguém aqui que não conhece Cristo como Senhor e Salvador, eu peço, meu Pai, que o Senhor salva, que o Senhor toque naquele coração, que possa sair daqui transformado pelo Teu poder. Em nome de Cristo eu oro. Amém. Amém. Pode aceitar, irmãos, muito obrigado. Gostaria de trazer uma breve mensagem nesta noite sobre a igreja missionária. E o texto que nós acabamos de ler nesta noite fala a respeito desta igreja missionária. É uma igreja que estava aqui, na verdade, sendo inaugurada, a igreja primitiva, e ela já iniciou sendo uma igreja missionária. Entretanto, irmãos, o início desta igreja, esta igreja, ela precisava de exercitar, de exercer a paciência. Por quê? Jesus Cristo, Ele sempre disse para os seus discípulos a importância do Espírito Santo na vida deles, que ainda estaria vindo. E Ele havia dito estas palavras até mesmo antes dele subir aos céus. Jesus, Ele disse em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Ele estava subindo aos céus, Ele disse que mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, nós vemos aqui o nosso Senhor Jesus Cristo dando instrução para esses irmãos, crentes, filhos de Deus, dizendo para eles que eles deveriam pregar, anunciar o Evangelho, mas antes disso, eles deveriam esperar, eles deveriam aguardar a vinda do Espírito Santo sobre eles, o poder do Espírito Santo sobre eles. Nos livros dos Evangelhos, nós vemos que Jesus havia dito para os seus discípulos: portanto, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, todos os evangelhos nós vemos Jesus Cristo mandando os discípulos a pregarem o Evangelho. Agora, em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus está subindo aos céus, mais uma vez, Ele diz para os seus discípulos: portanto, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Mas aqui, Ele dá uma outra instrução. Ele diz: vocês devem ir pregar o Evangelho, mas vocês precisam aguardar o poder do alto. É uma missão praticamente impossível aos olhos humanos, e é uma missão praticamente impossível vocês realizarem na força da carne. E agora o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dá uma instrução muito importante para os filhos de Deus. Ele dá uma instrução muito importante para os crentes aqui. E esta instrução, além de ser ir e pregar o Evangelho, ele dá uma instrução enfatizando a importância da dependência do Espírito Santo para anunciar o Evangelho e realizar a obra missionária. Não poderiam sair
sem a unção do poder do Espírito Santo de Deus. Amém. O Espírito Santo seria aquele que capacitaria a igreja para avançar com a obra de Deus. Irmãos, somente aqui no Brasil existem 1,5 milhão de índios em mais de 100 tribos sem ouvir o Evangelho. E quando nós olhamos para esse número, nós pensamos, será que é possível nós alcançarmos esses índios? Aos olhos nus, nós olhamos como uma obra impossível de ser realizada. E quando nós pensamos também de uma forma mundial, a quantidade de pessoas que existem no mundo, que não ouviram o Evangelho ainda, e que são perdidas, são mais de bilhões de pessoas que são perdidas. Sim. Então nós pensamos como igreja, será que é possível nós alcançarmos essas pessoas perdidas? Será que nós podemos ir pregar o Evangelho para essas pessoas perdidas? Aos nossos olhos humanos, é uma missão impossível. Agora, pensem comigo, irmãos. Esses crentes que haviam presenciado o Senhor Jesus Cristo, esses crentes que haviam presenciado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo realizar milagres, salvar pessoas, salvar almas, e presenciaram Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, transmitindo a mensagem do Evangelho, que Ele veio a esse mundo para morrer pelos homens, morrer pelos pecadores, e ali na cruz do Calvário, quando Ele derramou o sangue dele precioso por mim e por você, esses discípulos, esses irmãos crentes, receberam todas as instruções de Cristo para ir pregar o Evangelho, mas eles não esqueceram de uma instrução importante, que precisariam do poder do bendito Espírito Santo de Deus. Amém. E eles levaram a sério. Eles não saíram. Eu fico imaginando talvez Pedro ali naquela ocasião, impetuoso como Pedro era, dizendo, Jesus mandou nós pregarmos, vamos pregar o Evangelho. E talvez João dizendo, calma Pedro, nós não podemos sair para pregar agora. O Mestre Jesus disse para nós aguardarmos o poder do alto. Não podemos esquecer essa instrução importante do Mestre. Precisamos aguardar o poder do alto, do Espírito Santo. E esses irmãos, vários irmãos, levaram a sério essa instrução de Jesus para realizar a obra missionária. E nós vemos ali em Atos esta instrução de Cristo para realizarem a obra missionária. Nós vemos em Atos capítulo 4, versículo 31. Olha só o que eles estavam fazendo ali. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém. A Bíblia não diz que somente alguns foram cheios. A palavra de Deus não diz que somente um certo grupo de pessoas que foram cheios do Espírito Santo, não. A palavra de Deus diz que todos aqueles que estavam ali reunidos em oração, aguardando o poder do Espírito Santo de Deus, foram cheios. Foram cheios do Espírito Santo. E nós vemos aqui, irmãos, que o que aconteceu quando eles foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que foram todos, sem exceção, todos aqueles que estavam ali reunidos. Eu estava pesquisando essa palavra aqui, estavam reunidos, interessante, assembleia, eles estavam reunidos como igreja. No original, realmente, literalmente diz que eles estavam reunidos como igreja, assembleia. Eles estavam orando, em oração. Amém. E no momento que eles estavam em oração, todos foram cheios do Espírito Santo. A igreja toda foi cheia do Espírito Santo.
aconteceu? Olha só o que aconteceu, irmãos. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aí sim eles podiam ir. Aí sim eles podiam realizar missões. Aí sim eles estavam preparados para fazer a obra missionária. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Esta igreja era missionária. Nós veremos nesta noite, nesse momento, qual era o diferencial desta igreja que fez dela uma igreja missionária. Qual era? Em primeiro lugar, era uma igreja cheia do Espírito Santo. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles eram crentes de oração, reunidos. Eles não faziam, eles tinham absoluta certeza que eles não podiam sair para fazer a obra de Deus, a evangelização, a obra missionária na força da carne. Irmãos, nós somos descendentes dessa igreja, nós somos a igreja de Jesus Cristo também, salvos, lavados pelo sangue de Cristo, somos filhos de Deus, e nós não podemos fazer a obra missionária, a obra de Deus na força da nossa carne. Precisamos do poder do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele foi dado para mim e para você, quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, para que nós possamos avançar. Vou falar todos os dons que o Espírito Santo ele nos capacita, mas aqui especificamente nós estamos falando sobre a obra missionária, e nós vemos especificamente o que o Senhor Jesus Cristo instruiu os discípulos a aguardarem a vinda do Espírito Santo para fazer a obra missionária. E é isto que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para realizarmos a obra missionária. Não tem como nós fazermos essa obra na força da nossa carne. Precisamos de um poder sobrenatural para anunciarmos o Evangelho, irmãos. E como podemos fazer isso? Como? Sermos crentes de oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos nos humilharmos diante de Deus. Toda igreja no passado, no Velho e no Novo Testamento, toda igreja no passado, eles, quando avançavam para a obra missionária, era uma igreja de oração. Eles oravam, eles se humilhavam diante de Deus, eles buscavam a face de Deus. E a igreja de Jesus Cristo, nesse momento que nós estamos vivendo, momentos de trevas, momento onde parece que o inferno abriu a sua boca e está querendo tragar a todos, é o momento que nós precisamos de orar, é o momento que nós precisamos de clamar a Deus por avivamento e por nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos e nós não podemos recuar e assistir as trevas avançando sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre a igreja. Não, a igreja de Jesus Cristo, ela foi feita para avançar, e quando nós dobramos nossos joelhos, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, nós estamos avançando, irmãos. Precisamos orar. E nós vemos que esta igreja, ela era uma igreja avivada, ela era uma igreja cheia do Espírito Santo, porque eles eram crentes de oração. Amém. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo. Um grande avivamento que varreu o país de Gales começou com um único jovem, Robert Evans. Ele orava, começou a orar aos 13, 14 anos de idade, por avivamento, e queria experimentar avivamento. E quando ele tinha aproximadamente 22 anos de idade, o avivamento veio, varreu o país de Gales. Toda a igreja cheia do Espírito Santo, as crianças também salvas,
cheias do Espírito Santo, saía para evangelizar e anunciar a palavra de Deus. Irmãos, é uma realidade que nós estamos vendo aqui em Atos capítulo 31. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nós vemos aqui que a única forma que vai fazer com que eu e você anunciemos a palavra de Deus com ousadia é sermos cheios do Espírito Santo. Aí, aquele avivamento no país de Gales foi da mesma forma. Eles foram cheios do Espírito Santo e saíram para evangelizar. Uma igreja liderada, uma igreja cheia do Espírito Santo, liderada pelo Espírito Santo. Eles eram testemunhas do Evangelho, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O Evangelho, ele não foi pregado aqui por métodos, mas sim com ousadia, porque eles estavam cheios do poder de Deus. Amém. E hoje nós vemos, em vários lugares, pregadores venham aprender como fazer evangelismo. Nós temos tal método criado por um doutor em teologia. Não é assim que nós vemos hoje? Aí pelos anúncios do YouTube. Venha aprender evangelismo. Nós temos um método especial como você pode alcançar as pessoas perdidas para Cristo. O método continua sendo o mesmo. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho, ser cheio do Espírito Santo, e aí nós vamos anunciar o Evangelho com ousadia. O método é depender do Espírito Santo de Deus, não tem outro método. Amém. Continua sendo o mesmo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para anunciar a palavra de Deus. Não tem outra forma, irmãos. Não tem outro método. Nós vemos aqui que essa igreja ela era missionária também, em segundo lugar, porque ela era uma igreja liderada pelo Espírito Santo. Olha só o que a palavra de Deus diz: era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Olha aqui algo interessante que nós vemos também em Atos capítulo 4. Eu li Atos capítulo 4, 32 e 33. Então era uma igreja liderada pelo Espírito Santo. Não era liderada por homens. Embora haja a liderança da igreja ali, é necessário ter uma liderança, mas a liderança principal desta igreja era o bendito Espírito Santo. Nós batistas temos um pouco de receio de falar sobre o Espírito Santo por causa dos pentecostais, mas eu não tenho medo de falar, porque eu estou falando de uma forma bíblica. Amém. O Espírito Santo, ele foi dado para nós, salvos em Cristo Jesus, para nós fazermos a obra de Deus, e não somente isso. Como eu disse, o Espírito Santo foi dado, nós temos os frutos do Espírito dentro de nós, mas nós estamos no contexto de missões, mas o Espírito Santo foi dado para nós como aquele que vai nos capacitar para anunciar o Evangelho e fazer a obra missionária. Nós vemos aqui na palavra de Deus, Jesus Cristo dizendo, e volto a repetir: mas recebereis a virtude, o poder, o Espírito Santo. E Jesus diz, e aí sim você vai poder ser testemunha. Você é salvo em Cristo Jesus, lavado pelo sangue de Cristo. Há virtude em você, há poder dentro de você. Bendito Espírito Santo habita dentro de você. Se você é salvo, o Espírito Santo está dentro de você. Agora, se você não é salvo, o Espírito Santo não está dentro de você. Você está vazio. Você não está compreendendo o que eu estou dizendo, mas daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso no final da mensagem, para você entender um pouco melhor sobre o que é ser salvo.
Mas aqui nós vemos o Espírito Santo, ele deve liderar a igreja, e ele está liderando esta igreja. Esta igreja, ela era liderada pelo Espírito Santo, e esses irmãos, esses crentes, eles eram tão sensíveis à liderança do Espírito Santo, que o pastor aqui não precisava de pedir para contribuição, pastor, não precisava. Nós vemos aqui que eles eram tão sensíveis ao Espírito Santo, que esses irmãos já estavam contribuindo automaticamente. O Espírito Santo liderava eles a contribuir, porque havia abundante graça na vida deles em contribuição. Todos eram cheios do Espírito Santo, e eles tinham vontade de contribuir. O que é a necessidade aqui na igreja? Nós queremos ajudar, nós queremos contribuir, porque eles eram sensíveis ao Espírito Santo. Acredito que eles chegavam: pastor, eu acabei de vender uma propriedade aqui, agora eu quero doar para a igreja. O pastor, acredito que ali naquela ocasião, ficava até assustado, e ele: tá bom, irmão, nós vamos ajudar a irmãos que estão em necessidade aqui na igreja, nós vamos ajudar, vamos usar esse valor para avançar com o Evangelho. Mas eles eram liderados pelo Espírito Santo a contribuir. O próprio bendito Espírito Santo colocava no coração desses irmãos para eles contribuírem, porque eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo, até mesmo para contribuir. Você não vai ter dificuldade, ninguém vai ter dificuldade de contribuição quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Queremos estar envolvidos de alguma forma, porque o Espírito Santo vai falar aos nossos corações: pode contribuir, eu vou cuidar, eu vou suprir as suas necessidades, não se preocupe. Amém. Eles eram liderados pelo Espírito Santo a contribuir. Eles iam além. Eles eram liderados a ajudar os necessitados da igreja. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Olha só no versículo 35: e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Liderados pelo Espírito Santo para repartir entre os irmãos. Aqui não é só a obra missionária que ajudavam, não. Eles eram tão sensíveis ao Espírito Santo que eles eram liderados a contribuir para ajudar algum irmão no meio da congregação que estava passando por alguma dificuldade. Tão sensível que eram ao bendito Espírito Santo. Amém. Como que você pode viver assim? Como que eu posso viver assim? Lembra do início? Eles estavam em oração, se humilhavam diante de Deus. Quando nós estamos em oração diante de Deus, buscando a face de Deus, se arrependendo dos nossos pecados, nos humilhando diante de Deus, tirando o pecado, não tem como o Espírito Santo liderar as nossas vidas se nós termos pecado em nossos corações. Não tem como. É necessário tirar todo o pecado. O Espírito Santo, o símbolo dele é como se fosse uma pomba, que ele é tão sensível. Qualquer pecado que ter em nossas vidas, ele se afasta. Então precisamos tirar o pecado, consagrar nossas vidas e deixar o Espírito Santo liderar as nossas vidas. Amém. Eles eram liderados ao evangelismo. E uma igreja liderada pelo Espírito Santo, ela é liderada ao evangelismo. Havia abundante graça ali no evangelismo. Nós não vamos abrir ali, mas tem um exemplo disso. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Atos 8, 29 e 30. Aqui um evangelista sensível à voz do Espírito Santo de Deus, enviado pela igreja, ele ouve a voz do Espírito Santo para evangelizar o etíope. Ele é sensível.
O Espírito Santo disse para Felipe: chega-te no carro. Felipe correu. Muitas vezes nós estamos com o coração tão endurecido que o Espírito Santo decide falar conosco durante semanas. Quanto tempo que o Espírito Santo tem tentado falar ao seu coração e você não está ouvindo? Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Antes de iniciar a pandemia, eu estava pregando em um presídio nos Estados Unidos, no estado da Alabama, acho que uma semana praticamente antes de fechar tudo. E nós estávamos fazendo ali evangelismo nesse presídio, um presídio enorme. E nunca fui maltratado em presídios brasileiros, mas lá fora fui bem maltratado no sentido assim, de não ouvirem a mensagem. Mas nós ficamos a parte da manhã inteira, pastor Alexandre, estávamos em mais de 100 pregadores ali naquela ocasião. E nós ficamos a parte da manhã, orando, ouvindo pregação, louvando a Deus, buscando a face de Deus antes de irmos passar a noite, aliás, a tarde e a noite naquele presídio. Eu lembro que cheguei em um presídio e para fazer evangelismo, e entreguei um folhetinho para um rapaz que ele não quis ouvir, jogou o folheto longe. Falou, chamei ele para ir para o culto, ele também não quis ouvir. Falou, olha, eu não quero ir, me deixe em paz. E eu virei as costas e estava indo embora. Na hora que eu estava indo embora, eu ouvi a voz do bendito Espírito Santo no meu coração: não vai embora, volte. Eu voltei. E eu pus a mão no ombro daquele rapaz e disse para ele: olha, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus Cristo te ama com um amor que você não faz ideia. Eu olhei no olho dele e disse: Jesus quer te dar paz, a paz que você não tem. Você sabe que você coloca a sua cabeça no travesseiro e você não tem paz. Eu comecei a orar por ele naquele momento e o Carol, o nome dele, me esqueça, ele começou a chorar ali. E eu li alguns versículos da palavra de Deus. O tempo tinha findado naquele momento. Eu falei, eu preciso de ir, mas o culto começa às 7 horas da noite, eu te espero lá. E ele foi. Ele apareceu no culto. Na hora que eu olhei, ele entrou no culto, 7 horas. Ele sentou no segundo banco. Fui lá, dei a mão para ele. O pregador pregou. Quem veio até a frente? Carol, chorando, em lágrimas, recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Eu pude mostrar para ele o Evangelho. Mas eu fiquei pensando, como poderíamos viver assim? Às vezes nós estamos sensíveis um dia ao bendito Espírito Santo, outros dias não. Mas como nós precisamos, irmãos, de sermos constantes, viver cheio do Espírito Santo e liderados pelo bendito Espírito Santo para o evangelismo. Sempre a igreja missionária, ela é uma igreja liderada pelo bendito Espírito Santo. Amém. Precisamos, em terceiro lugar, uma igreja missionária também, ela é uma igreja dependente do Espírito Santo. Olha só, em Atos 13, 2, 4. É o último ponto, já estou encerrando. Uma igreja dependente do Espírito Santo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Então nós vemos aqui que aqui é uma igreja enviadora. Uma igreja enviadora, porque ela era uma igreja aqui que está sendo consagrada. Uma igreja, na verdade, que estava totalmente dependente do Espírito Santo. Nas cartas do Apocalipse, 7 igrejas. Nós vamos abrir ali, mas eu vou mencionar as 7 cartas que Jesus Cristo escreveu para as 7 igrejas do Apocalipse, todas as igrejas.
Laodiceia, Filadélfia, Esmirna, Éfeso, todas as igrejas, ele termina com a seguinte frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 igrejas. Teólogos dizem que ali representa cada época de cada igreja. Dizem que nós estamos na época da Laodiceia. Ele termina. É a igreja morna, a igreja que Jesus quer vomitar na boca. E ele dá uma repreensão para essa igreja e diz para essa igreja se arrepender. E no final desta carta ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, para nós realizarmos a obra missionária, nós precisamos de sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de sermos liderados pelo Espírito Santo. E nós precisamos de dependermos do Espírito Santo para fazermos a obra missionária. Concluindo, Jesus disse em João capítulo 3 que o novo nascimento também, o Espírito Santo, ele está envolvido no novo nascimento. Ele está envolvido na salvação. O Espírito Santo, ele está, quando nós estamos aqui na terra, ele está envolvido em tudo em nós. Você que está nesta noite não conhece Cristo como Salvador, você não sabe o que tem sido pregado, talvez você não está compreendendo. Deixa eu dizer algo para você. O Espírito Santo de Deus, Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Nascer de novo. O que é nascer de novo? Quando você coloca a sua fé, a sua confiança no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário pelos seus pecados, quando você se arrepende dos seus pecados e você olha para a cruz, pelo sacrifício que Cristo fez na cruz por você, e você pensa, e você vê: eu merecia morrer naquela cruz, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, eu pequei, mas Ele é justo, Ele é puro. E quando você olha: Senhor Jesus, obrigado, salva minha alma, perdoa-me dos meus pecados. Quando você faz isso, se arrepende do pecado, coloca a sua fé no que Ele fez na cruz por você, a palavra de Deus diz: o bendito Espírito Santo, Ele vem, Ele te convence, Ele mostra a sua necessidade, que você precisa de Cristo. E quando você convida Cristo para entrar, o Espírito Santo, Ele entra dentro de você, Ele te sela e Ele te transforma, e você é uma nova criatura, e você experimenta um novo nascimento através do Espírito Santo. Amém. Você é salvo. Você já nasceu de novo. A minha pergunta não é se você é membro da Igreja Batista Independente de Serrana, se você já foi batizado. Minha pergunta é se você já nasceu de novo. Você tem certeza, se você morrer hoje, você vai para o céu? Você nasceu de novo, o Espírito Santo habita dentro de você. A Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele, não pertence a ele. O Espírito Santo habita dentro de você. Quando você é salvo, há uma mudança na sua vontade. Você não vai mais em direção ao pecado, você corre do pecado para Deus. Se você não é salvo, Cristo quer salvar a sua alma hoje, quer salvar você hoje. Nós que somos salvos, a Igreja de Cristo, vamos avançar com a obra missionária, em sermos crentes de oração, o seu particular com Deus. Gaste horas com Deus, para você ser cheio do Espírito Santo. E vamos avançar para a glória de Deus. Vamos orar. Pai, como nós precisamos de Ti. Nós dependemos do Senhor, Pai. Oh, bendito Espírito Santo de Deus. Enche-nos. Enche-nos diariamente com a Tua presença. Ajuda-nos
Queremos ser liderados por Ti, bendito Espírito Santo. Queremos ser cheios de Ti, bendito Espírito Santo. Queremos ser dependentes de Ti, bendito Espírito Santo. Quebrante os nossos corações, Senhor. Tire o orgulho. Tire qualquer pecado, Senhor, que faça com que nós não ouçamos a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, nesse momento de trevas que estamos vivendo. Precisamos de Ti. Em nome de Jesus, oramos. Pastor.